Iniciarei agora uma breve mensagem sobre o capítulo 1 de Amós. Amós foi um profeta levantado por Deus, o Deus de Israel, em cerca do ano 755 a.C. Amós era um pastor e colhedor de sicômoros. E Amós estava trabalhando em suas rotinas diárias quando Deus decidiu chamá-lo para profetizar em Betel, profetizar contra Judá, Israel e as nações gentílicas. Deus interviu na vida profissional de Amós para que ele fosse profetizar a nação judaica e as nações gentílicas. Capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. No versículo 1, podemos ver a palavra em hebraico, Devar, ou Dabar, que significa uma palavra que gera uma ação. Deus agora colocou uma palavra na boca do profeta Amós, para que aquilo fosse gerar uma ação de julgamento, uma ação de castigo, uma ação de disciplina. Deus criou os céus e a terra e todo o universo pela palavra. E agora Deus está usando a mesma palavra para poder julgar e disciplinar Judá, Israel e as nações gentílicas. No versículo 1 podemos ver 2 reis, Uzias e Jeroboão. Um fez o que era bom aos olhos de Deus e o outro fez mal o que era aos olhos de Deus. Uzias fez o que era bom aos olhos de Deus, e ele governava sobre Judá, enquanto Jeroboão fez mal aos olhos de Deus, ele estava governando sobre Israel. Apesar de Uzias estar debaixo de um governo próspero, ainda tinha influências pagãs de Israel que vinha de Jeroboão. E Deus chamou Amós para profetizar contra Judá, contra Israel, neste período. E o versículo 1 diz, 2 anos antes do terremoto, aqui Deus está usando a palavra em hebraico, hayash, que ou seja, estremecer com muita força para a calamidade. Versículo 2, Deus diz o seguinte, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os brados dos pastores estarão de luto. Aqui Deus está dizendo que de Sião ele vai julgar Israel, Judá e as nações gentílicas. Ele está dizendo que a origem será de Sião para todas as nações. E ele está dizendo que ele vai intervir na agricultura. Ele está dizendo que ele vai intervir na economia. Ele está dizendo que o Monte Carmelo, que era um símbolo de prosperidade, de pasto em abundância, haveria sequidão. Automaticamente haveria uma intervenção na agricultura e automaticamente haveria uma intervenção na economia, no alimento da população. Deus está usando a palavra aqui para julgar Israel, Judá e as nações. Judá e Israel estavam debaixo da lei mosaica. Aqui Deus está tratando da vida espiritual de Judá e Israel. E com as nações, ele está tratando debaixo da lei noélica, da aliança noélica. Ele está tratando sobre os crimes de guerra. No versículo 3, eu digo o seguinte, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Aqui está usando a palavra, aqui está usando o paralelismo numérico hebraico. Por 3 transgressões e por 4, significa que por repetidas vezes Damasco praticou crueldade de guerra, crimes de guerra. Eles usaram trilhos de ferro, que era usado para preparar a terra. Eles usaram essa mesma ferramenta para passar sobre os
corpos de judeus presos em guerra para dilacerar seus corpos. E aqui Deus diz no versículo 4: por isso meterei fogo à casa de Israel, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Aqui Deus está tratando que ele está vendo o que Damasco está fazendo com a nação de Israel. Ele está vendo a crueldade, o crime que está sendo praticado contra Israel, a nação cujo Senhor parado para testemunhar o seu poder sobre a face da terra. Aqui ele está colocando fogo sobre o castelo do líder de Ben-Hadad, o qual esse líder era implacável. Ele perseguia Israel, perseguia os judeus e praticava crimes cruéis, colocava grandes perseguições contra a casa de Israel, massacrava crianças. E aqui Deus está dizendo o seguinte: eu estou vendo o que vocês estão fazendo, e por repetidas vezes eu não vou poupar o castigo contra vocês, porque vocês estão praticando crime de guerra. Versículo 5: quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Bequete-Aven, e ao que tem um cetro de Bet-Eden, e ao povo da Síria será levado em cativeiro, diz o Senhor. Ele está dizendo que as portas da cidade serão quebradas, haverá uma invasão e o povo será levado em cativeiro. Está dizendo que muitos morrerão por causa da iniquidade do povo de Damasco que tem feito contra o povo de Israel. Versículo 6. Novamente Deus usa aqui o paralelismo numérico hebraico sobre a Filístia, sobre Gaza. Por 3 transições de Gaza, e por 4 não sustaria o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Eles capturavam o povo da Filístia, o povo de Gaza, o povo judeu, e fizeram deles escravos. Capturavam e levavam eles para Edom. Deus está dizendo o seguinte: eu estou vendo, Filístia, eu estou vendo, Gaza, o que vocês estão fazendo. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Vocês serão reduzidos a cinzas, os seus castelos, as suas casas, vocês serão escravos. Eliminarei o morador de Asdod, e ao que tem o cetro de Ascalon, e volverei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá. Aqui Deus está mostrando que anteriormente essas cidades, elas foram fruto de uma obra missionária de grandes proporções por causa da arca. Eles capturaram a arca e Deus se manifestou prodígios e maldições contra essa cidade, porque eles pegaram uma arca que não pertencia a eles. E agora Deus está usando essas mesmas cidades para dizer: castigo vem contra vocês, porque vocês estão colocando o meu povo para ser escravos. Versículo 9: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Novamente aqui Deus está usando o paralelismo numérico hebraico. Novamente, por repetidas vezes, por inúmeras vezes, Tiro tem praticado iniquidade, e agora eles quebraram a aliança que foi feita pelo rei de Tiro anteriormente e pelo rei Davi. Tiro fornecia material para Israel para a construção do templo. Eles tinham grandes trocas comerciais, uma aliança entre irmãos. E agora essa aliança foi quebrada. E agora eles estão perseguindo os próprios irmãos. Estão agora fazendo com que os judeus sejam escravos. Então nós vimos aqui sobre Damasco, repetidas vezes eles praticaram iniquidade contra o povo e contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Sobre a Filístia, eles praticaram iniquidade por repetidas vezes contra os judeus e contra o Senhor. E por repetidas vezes Tiro agora praticava iniquidade, escravizando o povo de Israel, e praticava também contra o Senhor. E agora sobre Edom, no versículo 11: sobre Edom, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei, porque perseguiu seu irmão à espada.
baniu toda a misericórdia, a sua ira não se cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Eles participavam da mesma linhagem de sangue. E agora Edom, por inúmeras vezes, praticou iniquidade contra os judeus e contra o Deus de Israel, porque perseguiu o irmão, perseguiu os judeus para matá-los, para escravizá-los. E agora Deus está dizendo o seguinte: eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Deus está vendo a iniquidade que está sendo feita. E aqui diz o seguinte ainda: porque baniu toda a misericórdia. Está dizendo o seguinte: não era encontrado mais misericórdia, compaixão sobre eles. A palavra hebraica quer dizer não havia mais misericórdias. Eles eram implacáveis contra as perseguições contra os judeus. E aqui Deus está dizendo: eu estou vendo a iniquidade, eu estou vendo aquilo que vocês estão fazendo contra o meu povo, e eu não vou poupar do castigo vocês, o que vocês têm feito. Sobre Amon, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das mulheres grávidas. Aqui é literalmente um genocídio que os amonitas praticavam. Eles pegavam os corpos das mulheres grávidas e rasgavam com a espada para dilacerar os seus corpos. E no versículo 3 diz o seguinte: para dilatarem os seus próprios termos, eles usavam práticas de genocídio para conseguir territórios. Dilatar aqui os seus próprios termos é expansão territorial. Então eles usavam práticas cruéis de guerra para conseguir mais terra, poder. E aqui Deus diz, o Deus de Israel: por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para cativeiro. Aqui está dizendo no versículo 14, com alarido. Aqui podemos entender aquela multidão de guerreiros indo para a guerra. E aí, este é o cenário que viria para atacar Amon. Aquela multidão de cavaleiros prontos para guerrear, com alaridos, com gritos, prontos para o ataque, para destruir os amonitas. Haveria fogos por todas as partes, haveria uma destruição, e o rei se tornaria escravo, porque eles estavam praticando crueldade, crimes de guerra. Que lições podemos extrair aqui do capítulo 1? Deus está olhando as nações. Deus está observando a cada nações, o que as nações têm feito em suas guerras, como as nações têm vivido nos seus dias em relação ao seu próximo, as suas crueldades, o que tem praticado com o seu semelhante. Deus está dizendo que Ele está ciente de que cada nação faz, e Ele vai agir para destruir essas nações por causa da crueldade de guerra. Uma outra lição que podemos extrair aqui do capítulo 1. Deus usa a natureza como uma ferramenta judicial para julgar as nações. Deus aqui está tratando com nações. Deus está tratando aqui com Israel, com Judá. Está tratando com Damasco, com a Filístia, com Tiro, com Edom, com Amon. Deus está dizendo que Ele está ciente com tudo o que está acontecendo, e Ele vai usar terremotos, Ele vai usar neve, Ele vai usar enchentes para julgar as nações que têm abandonado a tua justiça. Para nações que têm adorado outros deuses a não ser o Deus de Israel. Ele está dizendo que tudo há uma consequência nesta terra, e as nações aqui vão sofrer por aquilo que tem praticado contra Israel, contra os judeus e contra a raça humana. Esta é uma das lições que nós podemos, que possamos entender o que Deus diz aqui, para podermos olhar à nossa volta e entender o que Deus quer de nós.